Boa noite a todos, na Santa Paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao canal Seja Curado por Jesus. Amados irmãos e amadas irmãs, como eu tinha prometido, estou mais uma vez aqui para estudarmos junto a palavra do Senhor. E hoje nós iremos ler aqui em 1 Coríntios 10, versículo 31, que diz assim: Portanto, quer comais, quer bebais, ou fazer outra qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, e nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim possam salvar. Amém? Então aqui, amados, apóstolo Paulo, ele está aqui nos deixando uma responsabilidade muito grande. Como servos de Deus, como crente em Jesus, nós temos a responsabilidade de estar fazendo tudo para a glória de Deus, tudo para que o nome do Senhor venha ser glorificado em nossas vidas. Seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, na igreja, na rua, onde nós estivermos, nós temos que fazer tudo para que o nome do Senhor venha ser glorificado, para que as pessoas venham olhar para nós e falar assim: glória a Deus pela vida da irmã Luciana, por exemplo. Glória a Deus pela vida dessa irmã, né? Como é bom, irmãos, quando as pessoas olham para a gente e vê, né, o brilho do Senhor Jesus, vê o brilho do Espírito Santo, porque nós temos esse brilho. O brilho de Jesus automaticamente ele passa para nós. E isso é fato. Quando os discípulos estavam ali com Jesus, que Jesus ele foi preso, Pedro ali, ele era no meio daquele povo que ele estava ali negando Jesus. As pessoas falavam assim: olha, eu conheço ele parece com o Nazareno, ele estava com o Nazareno, ele parece com ele. Então assim, as pessoas vê a diferença, mas só que essa diferença ela tem que vir de dentro para fora e de fora para dentro. Ela não pode ser artificial, né? Não pode ser uma coisa artificial, ela tem que ser real. E quantas vezes você ouve falar, né? Você já ouviu falar: para mim ser igual fulano ou ciclano, eu prefiro ser do jeito que eu sou mesmo, prefiro ficar assim do jeito que eu sou. Então assim, o testemunho, ele vale muito, né? No livro de aos Hebreus 12, olha o que nos diz aqui. Aos Hebreus, versículo 12, diz assim, ó: Portanto, nós, pois também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corremos com paciência a carreira que nos está proposta. Aqui o apóstolo ele fala, né, que é para nós deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e correr com paciência a carreira que nos está proposta. O que nos está proposta? Outra vez nós estudamos sobre quando Jesus veio à Terra, fez a vontade do Pai, pregou o Evangelho, morreu, né, por nós, e antes dele subir ao céu, ele falou que ele iria preparar lugar, e quando estivesse tudo preparado, ele voltaria para nos levar para ele, para onde ele estiver, nós estivesse também, aliás. Então aqui ele fala a carreira que nos está proposta. Então essa carreira que nos está proposta, né? Um dia nós temos que ter a certeza que nós vamos morar com o Senhor Jesus. Mas para isso nós temos que deixar todo o pecado, todo o embaraço que tão de perto nos rodeia, meus amados. E para isso nós temos que ter fé, confiança e decisão, opinião, mudança que tem que vir de dentro para fora, né? Dizer que nós não temos pecado, isso é mentira, porque todos nós pecamos, todos nós temos pecado. Nós pecamos no agir, no falar, até no pensar. Tem coisas que a gente pensa que a gente vê, meu Deus, pequei só no pensar.
Porém, o pensamento não tem como você dominar. É como um passarinho voando sobre a tua cabeça. Não tem como você impedir um passarinho voando sobre a tua cabeça. Mas tem como impedir dele fazer ninho. Mesma coisa é o pecado. Você pode impedir dele fazer ninho no teu coração. Porque você tem aquele pensamento. Se você deixar cair para o teu coração, ali já gera um pecado consumado. Quando você vê, já fez. Então, nós temos que pedir para Deus graça e resistir ao diabo, para que ele venha fugir de nós, e pedir para o Espírito Santo nos conduzir todos os dias da nossa vida, para que isso não venha impedir a nossa comunhão com o Senhor, que o nosso pecado não venha, que nós não venhamos pecar a ponto de impedir, né, irmãos, a nossa comunhão com o Senhor. Então, a palavra do Senhor diz também que o próprio Jesus diz: filhinhos, não pecais, né? Nós não podemos pecar, mas se nós pecar, nós temos Jesus que nos perdoa, ele é nosso advogado. Hoje ele ainda é nosso advogado, porém um dia ele vai vir como juiz. E juiz ele não vem para advogar, ele vem para julgar. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade que nós temos de pedir perdão dos nossos pecados e fazer por onde não pecar mais, né? Não viver pecando, né? Aqui no livro de Mateus, capítulo 4, capítulo 20, 26, versículo 41, diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha, amados, que palavra, né? Muitos pregam essa palavra errado e vivem essa palavra errado. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, muitos falam assim: temos que orar e vigiar, irmãos, para que não entre em tentação. E aí o que acontece? Vai para a igreja, ora, vamos, né? Eu falo vamos, eu também vou para a igreja, oro, na minha igreja, dia de quarta-feira, 2 horas de oração, de joelho, toda quarta-feira, 2 horas de oração. Então eu tenho oportunidade de orar para muitas coisas. Tenho a oportunidade de orar pela minha família, pelos meus entes queridos, pelos meus amigos, pelos meus familiares, os de perto, os de longe, os meus vizinhos, os hospitais, as cadeias penitenciárias, os enfermos. Tenho meu caderno de oração que eu apresento ao Senhor, coloco os nomes lá e estou apresentando, estou orando. Aí de repente faço tudo isso, aí eu saio e não vigio. Aí a tentação vem, porque ela vem mesmo. Ela vem até para nos provar, para ver se realmente nós estamos perseverando, estamos aptos, né? Então a aprovação ela vem, a tentação ela vem, é necessário, né? Aqui no livro de Mateus 4, primeiro, diz sobre a tentação de Jesus. Olha só, amados. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha só, a palavra do Senhor diz que Jesus ele tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Depois ele teve fome. E ali ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então quer dizer, necessário, irmãos, a tentação vem até para nos provar. Nós temos que passar pela prova e ser aprovado pelo Senhor, Deus. Aqui Jesus ele passou pela prova e foi aprovado por Deus, porque ele resistiu ao diabo com a própria palavra de Deus e ele não pecou. Aí muitos podem falar assim: mas Jesus não pecou porque ele é filho de Deus, é santo. Porém, eu te digo que o Senhor Jesus, quando ele veio na terra, ele veio no mundo, ele veio 100% homem
e 100% Deus. Então Ele sabe muito bem aonde eu e você suportamos, até onde nós suportamos, amados, até onde nós suportamos. Então Ele sabe, Ele entende. Por isso hoje Ele é nosso advogado. Quando nós pecamos, nós temos um advogado. Porém, nós temos que vigiar e orar, porque tem pecado que é totalmente voluntário. Aqueles que falam assim, eu não tenho pecado, tá mentindo. Já pecou só de falar que não tem pecado. Porém, tem aqueles pecados voluntários. Sabe aqueles pecados que você peca e continua pecando? Sabe? Voluntariamente. E tem aqueles pecados que realmente não é aquilo que você queria. Pecamos às vezes no falar, no agir, no pensar. Até no pensar nós pecamos. Mas como assim, irmã? Nós não temos como impedir um pensamento, né? De repente vê aquele pensamento, é como um passarinho voando sobre a tua cabeça. Aquele passarinho, você não tem como impedir dele voar, porém você pode impedir dele fazer ninho na sua cabeça. Mesma coisa é o pensamento maligno, pensamento que tenta nos trair para nos pecar. Nós não podemos deixar ele fazer ninho na nossa mente para descer para o nosso coração e aquilo gerar o pecado. Pior ainda. Então nós temos que repreender o diabo, como Jesus aqui resistiu e repreendeu o diabo e ele fugiu. Mesma coisa é o nosso pensamento. Nós temos que repreender para que ele venha fugir de nós, né? E evitar, nós não queremos viver pecando, né? A maioria, né, dos servos não quer viver pecando, porém pode acontecer. Por isso que temos que vigiar. Às vezes muitas das vezes, né, eu, por exemplo, como eu já disse, pecamos, isso é fato, porém o Senhor Jesus, ele é misericórdia, né, ele nos perdoa os nossos pecados, né, com toda certeza o Senhor Jesus, ele está para nos perdoar os nossos pecados, né, aquilo que nós fazemos e não foi com intenção, então nós temos que pedir perdão ao Senhor. Realmente, Senhor, me perdoa, eu não tive intenção, eu não queria pecar, infelizmente eu pequei, mas eu lhe peço perdão. Com certeza Deus vai usar da misericórdia, Jesus vai usar da misericórdia, da benevolência dele e vai nos perdoar, né? No livro de João, capítulo 8, deixa eu fazer aqui para os irmãos, João 8, versículo 1 em diante, diz assim que os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher que foi pega no ato de adultério. E naquele tempo, a mulher que fosse pegada no ato de adultério, ela tinha que ser apedrejada até a morte. E ali, quando chegaram para Jesus, entregaram aquela mulher e eles falaram assim, olha, na lei de Moisés, a mulher que fosse pega em adultério, ela tinha que ser apedrejada até a morte. Só que tem um porém, Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância. Porém, Jesus também ele não poderia passar por cima da lei. Era lei. Mas Jesus sabiamente, ele se inclinou para o chão, ele se abaixou e começou a lhe riscar, escrever no chão ali com o seu dedo, né, na terra, com a sua cabeça baixa, ele disse, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E de repente, meus amados, ali foi saindo um por um, foi saindo. Quando Jesus levantou a cabeça, não tinha mais ninguém dos acusadores. Aí ele olhou para aquela mulher e disse, seus acusadores foram todos embora, não estão mais aqui. Nem eu não te acuso. Vai e não peques mais. E ali Jesus perdoou aquela mulher, disse para ela ir embora e não pecar mais. Então vocês imaginam que coisa tremenda. O nosso Senhor Jesus, ele faz dessa forma. Ele perdoa os pecados. E ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Ele veio para perdoar os pecados. Ele mesmo fala que ele veio para os doentes, não para os sãos. Ele veio para os pecadores, para aqueles que realmente querem uma vida certa, correta com o Senhor.
Então eu quero lhe dizer nessa noite, você que de repente está se sentindo, você que de repente sentiu, eu pequei, para mim não tem jeito, para mim não tem solução. Eu quero te dizer, o Senhor Jesus, Ele é nosso advogado fiel, advogado verdadeiro, Ele que advoga nossas causas. E às vezes pecamos sim, mas o nosso Senhor Jesus, Ele está aqui para nos perdoar os nossos pecados. Nesse momento eu quero fazer um momentinho de oração com você que se sentiu que o pecado te afastou da presença do Senhor. Como diz a palavra, um abismo gera outro abismo, e você foi se afastando, né? Porque pecou, não teve coragem de continuar e acabou se afastando mais ainda. Está tão longe dos caminhos do Senhor. Eu quero te dizer nessa noite, o Senhor Jesus está aqui. Ele perdoa o pecado, né? Ele quer sarar o teu coração. Ele quer te resgatar novamente. Eu estarei fazendo essa oração. Ore juntamente comigo nesse momento. Peça perdão, sim, dos teus pecados. Fala para o Senhor Jesus que você quer voltar para a presença dEle. Conversa com o Senhor, Ele tem todo o poder, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós te colocamos, ó Deus, diante da tua santa presença, Pai, para lhe pedir. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas iniquidades. Ouve, Senhor, a nossa humilde oração. Esse meu irmão, essa minha irmã, que por um motivo ou pelo outro, Pai, estão se sentindo afastados de Ti, Senhor, porque pecou, não teve coragem de pedir perdão e se afastou cada vez mais de Ti. Mas nessa noite, Pai, eu lhe peço, perdoa, Senhor, os seus pecados. Senhor Jesus, limpa, Senhor, o coração do teu filho e da tua filha, Pai. Alegra novamente o coração do teu filho e da tua filha nesta noite. Eu lhe peço, Pai, e desde já te agradeço. Eu lhe peço, Pai, esse meu irmão, essa minha irmã, essa pessoa que se encontra enferma, doente, não sei qual a enfermidade, mas tu sabe. Venha curar nesse momento, Pai. Que essa pessoa venha ser curada por Jesus. Desde já, Pai, eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. E graças a Deus.